eu estou em dia com o anime de Bleach. Eu estou em dia com o anime de Bleach e eu acho um negócio que eu estou achando muito interessante é que vendo Bleach eu estou numa fase diferente, porque a história começou e você teve um arco muito focado, um começo bem focado no Bleach em episódios para a jornada pessoal dele na primeira parte de Bleach. E como eu assisto agora, o foco está muito mais nos capitães, nos subcapitães e na Soul Society. E isso é interessante porque Bleach é particularmente único em termos de shonen para mim, porque normalmente em shonen você não tem, tipo, shonen é um pouco famoso por isso, você tem uma história de vários personagens ao mesmo tempo, você não tem só a jornada de A para B do protagonista, você tem várias jornadas acontecendo ao mesmo tempo dos outros personagens. E Bleach é interessante porque todo arco basicamente, quando o arco começa, já está colocado que todos os personagens secundários, todos os capitães e cada um dos personagens relevantes vai receber uma luta, vai receber um foco, vai receber um pouco de trabalho e exploração de personagens. Então, Bleach é um ensemble um pouco diferente da maioria dos outros trabalhos. Você pega My Hero Academia, em que você tem esse elenco gigantesco de personagens. A maioria dos personagens da classe 1A, a realidade é que arco a arco os personagens estão no banco, assim, eles estão tipo, todo mundo tirando Deku, Todoroki e Bakugou, os personagens eles estão durante a história esperando no banco para ter algum momento, ter algum trabalho, ter alguma coisa envolvida a eles para eles aparecerem na história. Bleach é um pouco diferente porque a própria estrutura do arco, a própria forma como os arcos são escritos, já leva em conta, ok, você vai ter que fazer lutas para todos os capitães e para todos os personagens secundários. É interessante isso. Tipo, eu tava vendo o episódio atual de Bleach, que é muito sobre a luta do grande Komamura, tipo, a luta do grande Komamura, e você pega a questão do personagem nesse episódio 3 ou 4, o negócio todo dele é que tem uma ironia dramática rolando dele em relação ao amigo dele, Touzen, que eu achei bem interessante, porque você pega o Komamura, o negócio inteiro dele é que ele enfrentou uma pessoa obcecada, o Touzen, ele enfrentou uma pessoa que não entendia a si mesmo e ele enfrentou uma pessoa que ele abandonou sua humanidade. Então tem toda a questão do Touzen, ele era incapaz de enxergar agora, ele não entendia a si mesmo e ele está tomando decisões erradas. Aí tu pega o Komamura desse arco, ele basicamente está cometendo os mesmos erros. Ele está se perdendo em vingança, está perdendo em vista quem ele é como pessoa e se sacrificando de um jeito absurdamente estúpido. Então tem toda uma ironia dramática rolando. Tu pega Bleach, o que é legal é que dúzias de personagens, tipo, esse cara é um personagem melhor, mas ele tem um claro arco e progressão, arco a arco, tem uma clara narrativa que o Kubo está desenvolvendo com as lutas durante histórias diferentes. Arrancar e agora. O elenco inteiro de Bleach é basicamente assim. Você pega o Hitsugaya, você pega a Soifon, você pega o elenco inteiro. Eles têm lutas claramente progredindo os personagens, os conflitos são muito pensados para, ok, você vai entender mais sobre esses caras e você tá tendo pequenos momentos deles crescendo durante toda a história. Isso é um negócio que eu acho interessante porque, em parte, eu acho isso uma merda. Eu acho que um exemplo bom para entender por que eu não gosto disso é One Punch Man. Que One Punch Man também tem extremas lutas de personagens secundários. Tipo, a história atual de One Punch Man é basicamente sobre todos os heróis classe S. Mas o que em One Punch Man significa?
você ter luta de todos os heróis. Em One Punch Man, isso significa que, basicamente, tudo que você está vendo é filler. Tudo que você está vendo não importa. Tudo que você está vendo é o menor perda de tempo. Você, basicamente, sabe que não vai acontecer nada com esses personagens. Você, basicamente, não se importa para nenhum desses personagens e você está esperando o Saitama chegar. Tipo, as lutas com... Porque o Saitama não está envolvido e porque você sabe que vai ser o Saitama que vai resolver as situações. E esses conflitos menores dos classe S não importam tanto. A experiência de ver One Punch Man é... Você espera o Saitama chegar pra ver se vai acontecer alguma coisa, pra ver se tem algo relevante acontecendo. Heleno, eu estou dando, tipo... Eu estou fazendo uma comparação, tipo... Em Bleach, o problema pra mim é um pouco que... Conforme você vai lendo essas lutas dos capitães, pra mim parece muito o primeiro ato de uma história maior. Tipo, é muito... Quando o Ichigo vai chegar? Quando as coisas vão começar a se resolver? Quando você vai ter alguns conflitos contra o Yhwach, contra alguns dos caras realmente importantes desse arco? Então, você vendo a luta dos capitães em Bleach, você tem muito esse sentimento de, nossa, essas são as lutas contra os mini-bosses, e você tá muito esperando o Ichigo chegar para começar a ação, para começar algo que é mais importante do que a história acontecendo. Heleno, eu concordo que essas lutas complementam a temática. Heleno tá reclamando, essas lutas complementam a temática da coisa toda. Eu concordo que essa luta complementa a temática. Tipo, War of Underworld, que você gosta, Sword Art Online. Vocês estão falando de Sword Art Online. Vamos lá. Tipo, Sword Art Online, War of Underworld, você tem 15 lutas de personagens que complementam a temática. Ok, essas lutas claramente o autor quer contar como os personagens do Underworld, eles vinham desenvolver a humanidade, eles vinham desenvolver o amor e eles vinham se tornar pessoas e as vidas deles importam. Então, primeira temporada de War of Underworld é também lutas de secundários e essas coisas acontecendo. Qual é o problema? Você tem uma luta que você não se importa com os personagens, você não se importa com o que está acontecendo, unicamente por causa da questão temática? Me perdoa, não é uma boa ideia, não é um ótimo conceito, não é algo que funciona mega bem. Então, eu acho que tem vários animes que eles colocam lutas de secundários que, ok, servem alguma coisa para dentro dos temas, mas não são algo que progridem uma história, não são algo que tem consequências mega significativas, não são algo que funciona tão bem. Então, a questão para mim muito, será que a luta do Hitsugaya vai ter uma mega consequência? Será que quanto a luta do Hitsugaya importa dentro desse conflito, dentro dessa luta? Então, eu acho que, tipo, ok, é interessante um autor querer trabalhar suas ideias. É interessante um autor, ele tem um ponto de vista. Então, vamos lá. Chichikubo, ele tem um ponto de vista, ele tem certas ideias que ele quer explorar. Basicamente, ele está associando as ideias deles a vários personagens. Ele pega esse vasto elenco e ele usa esse elenco para trazer outras perspectivas, para trazer outras associações, para trazer psicologias diferentes, para trazer personagens que simbolizam outras ideias e complementam o que Chichikubo quer transmitir. Isso é legal, mas a questão para mim é que isso acaba fazendo com que Bleach saia de A para B em relação a histórias que realmente importa de uma forma relativamente lenta. Mas TH está sendo homofóbico. Gente, olhem esse TH aqui, o cara está sendo homofóbico na minha live, o cara está sendo desrespeitoso à comunidade LGBTQIA+. Bana esse TH, não aceitem esse cara aqui no nosso meio. TH, você não pertence à minha comunidade, você não é bem-vindo aqui, saiba disso.
Ah, TH, proibido luta, foda. Tipo, não é que eu acho que é proibido luta. E tipo, eu não tô odiando essas lutas de Bleach. Tipo, eu tô questionando. Eu não odeio essas lutas de Bleach, eu não odeio as lutas dos capitães. Vamos lá, eu acho que a temporada atual ainda está sendo muito legal. Mas pra mim é mais um... O que eu tenho é mais um questionamento com como o Kubo ele estrutura os seus arcos e ele estrutura essas histórias. Porque eu acho que os arcos do Kubo eles acabam muito grandes, eles acabam sendo esse negócio estratosférico, eles acabam sendo esse negócio cheio de questões, cheio de lutas e cheio de questões de um elenco enorme. Sendo que nem sempre eu acho que o Kubo ele tem tanta coisa pra contar, ele tem tanta coisa pra fazer sobre esses personagens. Tipo, porque ele insiste em dar lutas pros personagens em todo o arco e trabalhar alguma coisa deles em toda a história que ele vai começar, eu sinto que você acaba com uma história maior e você acaba com um elenco que tem uma importância e tem um foco que distrai um pouco da história principal. Mas tipo, você pega um exemplo de shonens que eu gosto mais. Você pega o exemplo de Naruto. Eu sempre falo isso, vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso, que quando o Naruto do Exame Chunin, ele dá um enfoque, dá lutas e tenta trabalhar todos os personagens, todos os 9 games ao mesmo tempo, eu acho uma merda. Eu acho algo que não funciona tão bem. Eu acho algo que você acaba com um elenco de personagens que não é tão interessante e você está meio que contando a história de todos esses personagens ao mesmo tempo, com lutas que não tem muito uma ideia, não tem algo muito interessante acontecendo e não são tão legais assim de se ver. Tipo, o Exame Chunin é um exemplo porque eu acho muito pior que Bleach nesse sentido. Em tipo, ok, ele quer ter lutas de secundários e ele quer ser uma narrativa sobre quase todo o elenco dos games, mas ele não tem grandes ideias para a grande maioria desses personagens, algo que Bleach é muito melhor fazendo. Eu acho que se você compara Naruto, tipo, o arco do resgate do Sasuke é também um dos arcos que eu acho mais fraco de Naruto, porque quer ser uma narrativa sobre, não só sobre Naruto e Sasuke, que é a melhor luta ever, mas sobre Naruto, Sasuke, Neji, Rock Lee, Gaara, Shikamaru, tipo, todo mundo tem que ter uma luta, tipo, até fucking Kiba tem que ter uma luta, tem que ter um momento dele como personagem dentro desse arco. Eu acho que essa questão de... Heleno, as lutas não são horrorosas, tipo, Heleno, não entenda como se eu achasse as lutas horrorosas, tipo... A luta do Shoji é ok, a luta do Neji é ok, não tem nenhuma luta que seja horrorosa nesse arco, mas eu acho que quando você extrapola e você quer contar essas várias histórias dessas outras figuras, você acaba com uma história que é muito mais longa do que poderia, muito menos interessante. Então, compara essa forma, tipo, eu gosto muito de comparar a forma com que Shippuden conta o mesmo tipo de história. Tipo, você tem uma história parecida em Shippuden, que é o resgate do Gaara. Você tem o resgate do Sasuke e você tem o resgate dos Gaara no começo de Shippuden. E, tipo, se você olhar o arco do resgate do Gaara, basicamente, Neji, Rock Lee e Mai Togai, 3 personagens muito importantes, estão presentes no resgate do Gaara, mas qual é a questão? Neji, Mai Togai e Rock Lee não importam para absolutamente nada no arco do resgate do Gaara. Eles estão simplesmente lá, eles servem um papel de personagens menores, de suporte e ajudam o Naruto e o Sasuke. Então, pra mim, eu acho que o arco do Gaara é muito mais forte, é muito mais dramaticamente interessante, porque você tem um foco na dinâmica Naruto e Gaara,
você tem um foco na jornada emocional do Naruto, dele lidando com esse ódio e dele falhando nas coisas, e na luta da Sakura com a Chiyo. Então, você ter muito mais preponderante a luta da Sakura da Chiyo com o Sasori e as questões do Naruto, que são o corpo desse arco, funciona muito melhor que um arco relativamente parecido, um clássico. Eu acho que, tipo, é um pouco um balanço, assim. Todo mundo gosta de luta, todo mundo gosta de ver os personagens lutando, mas, tipo, o que essa luta vai acrescentar pra sua história? O que você vai perder fazendo uma luta dessa? O que você vai perder fazendo uma luta pro Hitsugaya? É um pouco o balanço entre... Ok, tipo, Chichikubo, ele é um cara que ele claramente ele gosta dos capitães e ele quer contar histórias sobre eles, mas será que Chichikubo, sempre quando ele vai lá escrever sobre um dos capitães, ele tem uma história, ele tem algo importante para contar sobre ele? Ele tem um conceito legal em cima que vale a pena? Não, a gente vai distrair daqui para focar no Hitsugaya. Essa é a minha dúvida. Isso é um pouco que eu quero perceber em Bleach, porque eu não estou exatamente, tipo, certo em relação a isso. Eu quero um pouco ver isso, mas...